A paz do Senhor, meu querido, minha querida, que Deus continue abençoando cada um de vocês ricamente, pois somente a graça de Deus para nos sustentar, né, diante de tantas circunstâncias na vida. Mas Deus é bom, Deus é fiel e até aqui Ele tem provado a sua fidelidade para conosco e por isso que estamos alegres, como diz o salmista, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Na noite de hoje eu quero compartilhar com os amados um assunto muito sério e muito importante, né? E eu tenho certeza que você será edificado. Eu vou dividir ele em três partes porque ele é bastante extenso e é necessário também por conta do tempo do vídeo, né? A gente não pode também ultrapassar, né? Tem um limite, né, da filmagem, pelo menos no equipamento que eu tenho, né? Ele vai até 30 minutos no máximo, e aí ele corta a imagem e recomeça novamente. Então, para que não fique extenso, eu vou dividir ele em três vezes, porque um assunto como esse não dá para falar em poucos minutos, né? Mas abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4, e versículo de número 30. Efésios, capítulo 4, versículo de número 30. Importante, né? Conferir as escrituras sempre, né? Porque é necessário realmente esse hábito, né, na vida de um cristão, examinar, conferir, isso é importante demais. Então, Efésios capítulo 4, versículo 30 diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual quem o Espírito, né, estáis selados, né, para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Ou seja, ele é a garantia, a certeza da salvação minha e da sua salvação. A presença do Espírito Santo dentro de nós é a certeza, é a garantia. Por isso que ele é chamado de selo, carimbo, como se fosse a autenticação, né, que nós pertencemos a Deus. Então, por isso que Paulo trata com seriedade isso aqui. Ele diz: não entristeça o Espírito. Aí a gente vai ver no decorrer do estudo que existe também as consequências para aquele que entristece o Espírito. Então, quero dividir em três partes: a pessoa do Espírito Santo, a primeira; a segunda, o que entristece o Espírito Santo; e a terceira, né, que fala sobre as consequências de entristecer o Espírito Santo. Amém? Antes de mais nada, é bom explicar aos irmãos que o Espírito Santo ele é identificado na Bíblia com outros termos, né? No Antigo Testamento, por exemplo, ele é muito identificado assim: o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor estava sobre mim, né? Veio sobre mim o Espírito do Senhor. Essa expressão é muito comum no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, a gente não só vê Espírito do Senhor, a gente vê outros termos também, né, como Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito de Jesus, Espírito do Pai, Espírito do Senhor, Espírito e Espírito Santo. E eu vou mostrar cada um dos textos aqui na Bíblia para você conferir o que eu estou falando. E em seguida vamos falar a respeito da personalidade do Espírito Santo, que ele é um ser pessoal, um ser que pensa, um ser que toma decisões e um ser que tem emoções, né? Quando um ser, né, ele pensa, ele raciocina, ele toma poder de decisões e ele tem um lado emotivo, né, ou seja, ele se entristece e se alegra, esse é o lado emocional da coisa. Logo, essa pessoa, né, ela é um ser pessoal, a personalidade dela, a personalidade é formada por isso, né? Eu só sou uma pessoa porque eu penso, eu tenho raciocínio, eu tenho inteligência, eu tenho o meu lado emotivo, né? Eu me entristeço, eu me alegro, enfim, e também tenho o poder de decisão, né? De decidir, de fazer, de agir. E a gente vai perceber que existem coisas que às vezes são passadas, muitas vezes por pessoas, né? E até mesmo porque aprenderam de forma errada, querendo mostrar que, por exemplo, uma coisa qualquer, né,
como por exemplo, chamar o Espírito Santo de força ativa de Jeová, né? E quando é falado dessa forma, eles estão justamente tirando por completo a personalidade do Espírito, que ele não é um ser pessoal, não é uma pessoa, quando eles usam dessa forma. E a gente vai ver que ele é um ser pessoal e divino, né? Ele faz parte, né, da Trindade Santa. Esse termo Trindade você não vai encontrar na Bíblia em canto nenhum, porque não existe, ok? Não existe esse termo, Trindade não existe. Agora existe a doutrina, o ensinamento, né? Porque o termo Trindade, na verdade, significa o quê? Três em uma única unidade. Três em uma única unidade, ok? São três pessoas diferentes. Se são diferentes, são distintas, né? Obviamente, são distintas. Porém, as três pessoas diferentes possuem a mesma essência. Eu vou explicar aqui de uma forma muito simplesinha, muito simples mesmo, porque tem um hino, inclusive, que é muito lindo, que diz que do crente ao ateu, ninguém explica a Deus. Aleluia, não é verdade? Mas imagina aqui três copos, ok? Um amarelo, um vermelho e um azul. Mas todos os três possuem água. A água é uma só, ok? Que está contida, né, nos três copos. Os três contêm a mesma água, ou seja, H2O. Essa água, ela representa justamente a essência da coisa. A essência. Então, quando a gente fala a respeito de Deus, como eu disse, eu estou usando um exemplo muito simples, né? Deus, o Pai, Deus, o Filho, né? E Deus, o Espírito Santo. Por que eu usei Deus, Deus e Deus? Porque essa essência Deus, essa essência divina que está no 3 é uma só, ok? A essência divina, né? Deus está presente nas três pessoas. Então os três formam um único Deus verdadeiro. Essa é a doutrina correta da Bíblia. Agora, é claro, você não vai ver isso assim juntinho, não. Você vai ver isso desde Gênesis a Apocalipse, você vai ver os ensinamentos a respeito dessas naturezas. E aí, quando você junta o antigo com o novo, você vai percebendo que os ensinamentos da Bíblia convergem justamente para isso, né? Está espalhado aí, ó, converge tudo nisso. Por isso que quando fala que Deus é único, e importante essa observação também, né? Existem duas palavras em hebraico, Erad, eu não sei se a pronúncia é essa mesmo, mas Erad e Yahid. E Yahid é unidade absoluta, é aquele e aquele mesmo. Por exemplo, o filho da promessa a Abraão foi Isaac, embora Abraão teve Ismael, mas o que foi prometido foi Isaac, ok? Então logo, Yahid, unidade absoluta, o único que foi prometido a Abraão foi Isaac. Eu não estou falando da descendência, eu estou falando que naquele momento o único que foi prometido foi Isaac. Ismael não foi prometido, ali foi um arranjo entre a esposa dele, né, de Abraão, com ele, que entregou a egípcia, né, que era vamos dizer, usar esse termo, né, era a empregada de Sara, né, e foi dada como esposa, porque era um costume da época, onde uma esposa que tivesse, né, suas amas, né, poderia entregar uma delas ao marido, e o filho que fosse gerado, né, da relação era tida como se fosse do casal, ok? Então, prometido mesmo foi Isaac. Então, unidade absoluta. Por isso que Deus lá em Gênesis, no capítulo 22, ele diz, pega o teu filho Isaac, o teu único filho Isaac, o teu único filho, né? Acho que é isso o texto, eu vou até conferir para não estar dizendo bobagem, mas é isso mesmo, o teu único filho. E quando Isaac nasceu, Ismael já estava. E Deus, ele usa esse termo, né? Diz aqui, quando ele diz aqui, ó, capítulo 22, versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão, né? Deus fez prova com Abraão.
E disse-lhe Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho. Essa expressão único aqui é justamente isso, unidade absoluta. É aquele e aquele mesmo. Ponto final. Único, único. Yahid, no hebraico. Yahid, Yahid. Eu acho que a pronúncia é essa mesmo. Mas Yahid significa justamente isso, unidade absoluta. Deus diz, pega o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Antes de Isaac, lembrando que antes de Isaac nascer, Ismael já existia. Ok? Então, quando Deus fala único aqui, está falando de unidade absoluta. O único que foi prometido. Ok? Mas quando você vai em Deuteronômio, no capítulo 6, eu já estou pulando para outro assunto que não tem nada a ver, né, com o tema da mensagem. Mas é importante porque a gente vai perceber no decorrer do estudo, né, essa questão da natureza divina, do Espírito, e tem que ser explicada logo no começo. Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 6, e é aqui que é o versículo-chave para todo o povo judeu, capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A expressão único aqui já não é Yahid, unidade absoluta. Aqui é Errad, Errad. E Errad significa unidade composta. Então, ouve Israel, nosso Deus é... Eu vou fazer uma interpretação minha aqui, tá certo? Para você entender o que o texto está querendo dizer. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é uma unidade composta. O Senhor nosso Deus é uma unidade composta, porque único aqui é Errad, no hebraico, que significa unidade composta. Então o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então quando se fala único, a interpretação que logo se tem é que é só um. E realmente é só um Deus mesmo. Mas esse um aqui, que está aqui nesse texto, ele comporta, né, o sentido dele é unidade composta. Quando eu falo, por exemplo, um casal é formado de que forma? Um homem e uma mulher. Dois formando um só corpo. Dois formando um só corpo. Dois formando um só casal. Ok? Então Deus também, a natureza divina, o ser Deus, o Todo-Poderoso, o Onisciente, Onipotente, Onipresente, só tem um. Mas este um que eu estou falando, que é a unidade Errad, está presente nas três pessoas da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É essa unidade divina que faz com que os três sejam um. Por quê? Porque a essência divina aqui está presente nas três pessoas. Se tivesse, por exemplo, certo? 4 pessoas e as 4 pessoas possuíssem a mesma essência divina, né? Os 4 seriam um. É isso que o texto nos traz. Então logo a gente vai estudar também a divindade do Espírito Santo. Ok? Então vamos começar, porque senão vai ficar muito longo e daqui a pouco vocês não vão nem querer dar continuidade no estudo, não é verdade? Porque no tempo que nós estamos hoje, todo mundo quer tudo rápido, tudo, né? Mas vamos lá. Então vamos lá, os textos que eu falei que ia mostrar, provando, né, que a pessoa do Espírito Santo, ela está na Bíblia Sagrada. Então vamos lá, Mateus 10, versículo 20. Rapidinho, temos pouco tempo. Mateus 10 e versículo 20. Mateus 10, versículo 20. Diz o texto: porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem vai falar por vós. Jesus chama o Espírito Santo aqui de Espírito do vosso Pai ou Espírito do Pai, é a mesma coisa, ok? Romanos capítulo 8, verso 9. Rapidinho aqui. Romanos
8 e verso 9. Aqui nesse versículo tem dois termos para o Espírito Santo. Vós, porém, não estáis na carne. Paulo está falando de carne aqui, se referindo à natureza humana, à natureza pecaminosa, à natureza de pecado, atitudes erradas. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aqui ele chama Espírito de Deus. Aí, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, observe que é a mesma pessoa, sendo com termos diferentes, Espírito de Deus e Espírito de Cristo. E a gente viu anteriormente o Espírito do Pai. Ok? Já em Atos 16, você vai ver o seguinte, Atos 16, versículo de número 7, diz aqui: E quando chegaram a Mísia, intentavam ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, o Espírito de Jesus aqui também se refere ao Espírito Santo. Atos 5, já que estamos em Atos, vamos para Atos 5 e versículo de número 9. Atos 5 e versículo de número 9. Diz o texto: Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Então o Espírito Santo aqui é chamado de Espírito do Senhor, que é muito comum no Antigo Testamento essa expressão, ok? Lá em Apocalipse 22, verso 17, Apocalipse 22, verso 17, diz o seguinte: E o Espírito e a esposa dizem vem. Esposa aqui não é uma referência à igreja, né? Ela está figurada aqui, a igreja do Senhor, né? Todos os lavados e remidos no sangue de Jesus, está inserido nessa expressão aqui, esposa. E o Espírito e a esposa dizem vem. Então aqui ele é chamado de Espírito. E João 14, 26, ele é chamado de Espírito Santo. Diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, né? Ele, que o Pai o enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Então, eu mostrei para vocês 7 textos que mostram o Espírito Santo sendo com termos diferentes, mas se referindo à mesma pessoa. Agora vamos falar sobre a personalidade do Espírito, ok? A personalidade do Espírito Santo. E eu queria deixar para um outro vídeo, porque para não ficar muito extenso. Então, no próximo vídeo eu vou falar a respeito da personalidade do Espírito Santo, né? Do que é personalidade. E é muito importante saber disso, porque é justamente nesse ponto onde muitas religiões, e principalmente, né, aqui a Sociedade Torre de Vigia, né, mais conhecidas como as Testemunhas de Jeová, elas passam, né, ensinam de forma dizendo que o Espírito Santo ele é a força ativa de Jeová. Então vamos entender um pouco a respeito disso, né, e entender o porquê que eles falam assim dessa forma. E vamos ver na Bíblia o que fala sobre o assunto, ok? Então que Deus nos abençoe, Deus nos ajude, né? Espero que o pouco que eu falei já dê para você ter uma noção, né? Uma ideia, né? Do tema, que é não entristecer o Espírito Santo, e eu tenho certeza que será de muito proveito e de grande edificação para aqueles que realmente querem fazer a vontade de Deus, ok? Então no próximo vídeo eu quero falar a respeito da personalidade do Espírito, né, do Espírito Santo, né, o Espírito, a mesma coisa, nós já vemos isso, e depois vamos falar sobre a questão da divindade, né, ele como Deus, ok? Que Deus nos ajude, nos abençoe, fica com Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.